na tela não. Vai. Amém? Amém. Glória a Deus, a paz. Como é que você está? Tudo bem? Aqui o Guilherme falando. E eu tenho uma mensagem de fé para você. Eu senti de Deus de trazer essa mensagem agora, porque essa mensagem é muito edificante. Eu quero trazer essa mensagem principalmente para você que tem o seu ministério e tem recebido críticas. Você tem recebido perseguições e você tem sido criticado na sua forma de trabalhar e você tem sido criticado na sua forma de servir a Deus, pelos de fora, pelos de dentro. E Deus me agraciou com um estudo que eu acabei de terminar, acabei de fazer, do livro de Juízes. E eu, aqui nos meus afazeres, o Senhor me deu uma revelação muito bonita, uma conclusão muito bonita a respeito disso. E eu quero compartilhar, eu quero dividir com você. Amém? No livro de Juízes, no capítulo 2, aconteceu o seguinte: Josué conduziu o povo até a terra prometida. Aliás, ele entrou na terra prometida e orientou o povo, ajudou o povo a conquistar as terras a qual Deus tinha prometido. E distribuiu as 12 tribos de Israel nas terras dos cananeus, na terra de Canaã. E depois Josué, filho de Nun, morreu. Amém. Josué foi recolhido para Deus. Mas um versículo marcante, que tem logo aqui no versículo 11, e que se repete muitas vezes no livro de Juízes, é o seguinte: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, que serviram aos Baalins. Baalins são deuses estranhos, ídolos, né? E depois, no final, algumas vezes acontece essa passagem, e no final o livro de Juízes termina assim, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então veja bem, irmãos, o Senhor está dizendo o seguinte: quando o povo desviava dos preceitos de Deus, porque o povo tinha a lei, tinha o Torá, a lei de Moisés, uma orientação que Deus deixou, um manual, para que o povo fosse bem. Todas as vezes que o povo se desviava da palavra, se desviava da verdade, que é a palavra de Deus, então o povo fazia o que é mal aos olhos do Senhor. Mas Israel não tinha rei, não tinha um líder de todas as denominações. Você está compreendendo? Então, quando o povo ia bem? Quando cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Quando que você erra? Quando que você errou que eu errei? Quando nós fizemos aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí, o que acontece? Nós saímos da obediência, entramos na desobediência e nos tornamos vulneráveis aos inimigos. Aí os filisteus entravam, os amorreus entravam, os cananeus entravam e roubavam e destruíam. Aí Deus tinha que levantar um juiz, aí levantou Sansão, aí levantou um, aí levantou outro, né? Aí levantou Deborah, né? Levantou vários. Para quê? Para libertar o povo daquela escravidão. Pronto, acabou, libertou, aquele não ficava como rei. Ele entregava. Ele não falou: não vou ficar de rei, não. Faça o que achar reto aos seus olhos. Vocês têm a palavra. Então o que o Senhor nos traz neste momento como revelação? Não preocupe com o que os outros estão falando, não. Não preocupe com o que os outros estão achando, não. Sabe o que importa? O que Deus acha que você está fazendo. Preocupe em agradar a Deus. Preocupe em fazer o que é certo, conforme a palavra de Deus. Para quê? Para a gente não cair numa daquelas assim, ó. Aí o tradicional vai criticar o pentecostal porque o pentecostal ora em língua. Ele é mais eloquente. Aí o pentecostal vai criticar o neopentecostal porque o neopentecostal expulsa o demônio. Né? Aí o neopentecostal vai criticar o profético porque o profético fica fazendo revelação. Aí a revelação vai criticar o
o tradicional, porque o tradicional fica só lendo. As tribos de Israel, nenhuma criticava a outra. Cada um ficava na sua. Cada um ficava na sua. Cada um tinha o seu ministério, todo mundo tinha a palavra. Então cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E quando é que uma tribo caía? Quando é que uma tribo ia mal? Quando eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, não aos olhos dos homens. Então veja bem o seguinte, não vai na onda de que uma pessoa, um ser humano, oprimido, levantou, vai te criticar. A gente tem amizade com vários líderes, e às vezes os irmãos me procuram e falam, irmão, como é que você supera isso? Porque a maior perseguição não é dos de fora, é dos de dentro. Aí a gente está na igreja, às vezes o próprio meio cristão, às vezes o próprio meio evangélico começa a nos perseguir. Como você supera isso? Irmão, é muito simples. Faça o que é reto aos seus olhos. Você não tem a palavra? Você não aprendeu? Você não foi evangelizado? Você não é cristão? Faça o que você acha que é certo. Você quer estudar? Você quer ficar nos estudos? Amém, fica no estudo. Você quer orar em língua? Amém, ora em língua. Você quer expulsar demônio? Então expulsa demônio, irmão. Você quer fazer revelação? Então faz revelação. Amém? Você quer ficar no louvor? Então você fica no louvor. Você quer ser teólogo, doutorado, mestrado? Amém, PhD? Então seja, irmão. Faz aquilo que você acha que é reto aos seus olhos. Amém? Só não faz aquilo que desagrada ao Senhor. Amém? Procura seguir a palavra. Todos nós temos o nosso manual. Todos nós temos o nosso manual. E nenhuma tribo, ela ia na outra e falava, olha, você está errado naquilo que você faz. Cada um cuidava de si mesmo. As tribos só se uniam para poder se ajudar. Assim como no Novo Testamento, uma igreja levanta fundo, o ministério levanta fundo para poder ajudar a outra que estava passando dificuldade. Então a gente só se une se for para se ajudar. Se for para criticar, a gente fica calado. Então o que Deus está te passando nessa hora? Não se preocupe com o que os outros estão falando. Porque cada um põe para fora aquilo que tem dentro. Se a pessoa está expelindo espinhos e abrolhos, é porque é isso que ela tem dentro dela. E se a pessoa está pregando o amor, a paz, porque é isso que tem dentro dela. E o Senhor Jesus disse, eu digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não me preocupa com as críticas do mundo, não. E ele continua, me dá o seu fardo que é pesado, e pega o meu jugo que é leve, pois sou manso e humilde de coração. Irmão, se você for manso e humilde de coração, acabou. Faz o que é reto aos seus olhos. E nada, nem ninguém vai te parar o seu ministério. Amém? Existe o primeiro ministério individual, que todo cristão tem a missão de evangelizar. Tem o seu ministério, que é a sua família, é a primeira igreja que Deus te entregou para você cuidar. É a sua família, para você amar, para você evangelizar, para você discipular. E depois tem os cargos na igreja para poder organizar a igreja. E depois tem as denominações, tudo é organização. Tudo foi Deus que arquitetou para que o corpo dele, a igreja, possa ser completa. Mas quer saber o segredinho? Faz o que é reto aos seus olhos. Não preocupa com o que os outros estão falando, o que os outros estão achando, não. Se está na Bíblia, então amém, então faça. Pega o ministério, o dom que Deus te deu e vamos rompendo. Amém? E também não preocupe com o que os outros estão fazendo. Tá? Não vai preocupar se o outro está libertando, se o outro está pregando, se o outro está louvando, não. Aí cuida do seu também. Viu? Preocupe em agradar a Deus. Não se ocupe com a opinião dos homens. Amém? Essa palavra que eu senti no coração de te entregar nesse momento. E eu quero dizer que Jesus te ama muito, tá? E que Ele tem bênção sob medida para a sua vida. Vai nessa força, varão valoroso. Vai nessa força, varão valorosa. Porque o Senhor, Ele é contigo. Nós podemos estar sem rei nesse momento, mas Deus nos deixou a palavra e o seu Espírito Santo. Amém? O nosso rei está lá no céu, porque nós somos cidadãos do céu. O nosso rei, que é o Senhor Jesus, Ele está lá no céu esperando nós. Mas até lá, a gente tem que se virar sozinho. Então cada um pega o seu ministério e faz o que é reto aos seus olhos. E cuide-se. Quem está de pé, cuide-se para que não caia.
Amém? E se a gente for no outro irmão, que seja para ajudar e jamais para criticar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz.